relatos a seguir são baseados na pesquisa de Adriana Cristina Pinheiro, Memórias, Histórias e Imagens, Crianças e Escola no Início da República. O primeiro relato é de Manuel Miceli. Ele foi aluno da Escola Estadual Cardeal Leme na época de sua fundação. Eu vou contar a você. Eu nasci em Jaboticabal, em 1913. Com 5 anos, meu pai mudou-se para São Carlos e em 1918 resolveu vir para Rio Preto. Rio Preto era uma cidade pequena, 20 mil habitantes, uma cidade perigosa. Uma pessoa, quando falava que vinha para Rio Preto, a família ficava muito assustada, porque havia muitos crimes. Havia muita grilagem de terra. No início de Rio Preto, chamava Boca do Sertão. Estudei no primeiro grupo escolar. Naquele tempo, não era Cardeal Leme. O Cardeal Leme foi posto em 42. Parece, foi uma homenagem a um bispo de São Carlos ou São Paulo, eu não me lembro bem. Em 1922, foi inaugurado o prédio. Eu vi a construção. Eu tinha 9 anos. Eu comecei a estudar com 9 anos, porque naquele tempo a gente ia no grupo escolar com 9 anos. Aquela primeira escola era muito rudimentar. A casa não foi construída para a escola, mas era uma casa mais ou menos grande. Foi a primeira escola mais ou menos organizada da época, porque houve outras escolas mais pequenas e também com prédios aproveitados e não construídos. O primeiro a ser construído foi exatamente esse prédio. Quando se construiu esse prédio, naquele local onde é o fórum, havia sido o primeiro cemitério de Rio Preto. Na escavação dos alicerces, eles retiravam ossadas que estavam enterradas, e a maioria eram índios, e não teve um local para serem depositados esses ossos, e eles eram jogados para dentro onde seriam colocados os assoalhos. Tudo era assoalho, pavimento de tábuas largas com 8 salas, 4 embaixo e 4 em cima, uma escada de madeira. A diretoria ficava no centro. Ao lado tinha um depósito para guardar materiais, e no fundo tinha um pátio, era grande e coberto, acimentado com bancos e tinha uma área aberta. Esse prédio então era muito bom. Era muito interessante, um prédio novo e construído, destinado para ser uma escola. Era parte das disciplinas ministradas a aula de habilidade visual, uma aula optativa que a professora dava como e quando desejasse. Com agulha e linha, vinham os papéis com os desenhos para serem bordados e a gente então ia bordando com a linha. Era um papel meio duro, desenhado, e a gente tinha que acompanhar aquele papel bordando. Figuras de animais, de casa. Enquanto os meninos bordavam o molde em papel, as meninas aprendiam a bordar em pano, os mais diversos pontos, além de aprenderem a remendar. A professora ensinava o A, B, C. Nós tínhamos um caderno de matemática e um livro pequeno e a gente estudava. No livro tinha 1 vezes 1, 2 vezes 2 e éramos obrigados a cantar todos os dias os musicais. Hinos da Pátria, o Cisne Branco. Já ouviu falar? Eram atividades diárias. Outra coisa que a gente aprendia no 3º e 4º ano, aprendi inglês e francês rudimentar. Eu tinha até a última mudança todos os livros, mas ainda guardo na memória. My Father, My Brother eram aulas semanais. Éramos obrigados a aprender e decorar poesias. Tinha leitura de livros. A parte mais importante que nós aprendíamos era sobre civismo, cultura. As aulas de educação física eram na área aberta. Tinha ginástica no outro terreno, tinha um campinho que a gente jogava futebol. No recreio, a gente brincava de palha ou chumbo. A gente, 3 ou 4 meninas encostadas na parede, um nas costas do outro, vinha correndo, pulava em cima dos outros 4 e ia pulando até a outra pessoa não aguentasse mais. E perguntava, palha ou chumbo? Se respondesse palha, pulava outro e ficava lá sentado a cavalo. Se respondesse chumbo, é porque não aguentava mais, então tinha que descer. Vamos brincar, Tinha handball, que se fala hoje, que a gente jogava a bola com a mão. Outra brincadeira, marreta. A gente dava um murro nas costas do outro. Uma brincadeira em um determinado ponto da quadra. Chegava correndo, dava um soco. O nome parece que era malha, o burro ou marreta. As aulas de educação física eram semanais. Tinha ginástica dada pelo professor e a participação dos alunos era obrigatória.
Os jogos e brincadeiras aconteciam na hora do recreio e não eram monitorados pelos professores. Não havia cantina, o lanche era levado de casa. Na escola tinha banheiro e água. Havia um tanque com torneira para os alunos se lavarem. A escola estava localizada numa área privilegiada pelo encanamento de água. Lembre-se que seu lanche era, geralmente, pão com banana, porque sua família era pobre. Nossa, não, você não tá ligado, mano. Tira o negócio. Você vai fingir que vai dar um soco, tá? Ai, chega do nada. Não olha pra cá, não. Será que foi mesmo? Aí para pra segurar. Como crianças que são. Quê? Volta. Entendeu? Ó, grande oráculo, qual é a nossa missão? Ó, grande oráculo, qual é a nossa missão? Nossa.